Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Cândido, do Queria Ser Psicóloga, mas sou paciente. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um tema muito sensível, suicídio. Então fique alerta com os gatilhos, ok? E no mais, estamos aqui para ajudar. O suicídio é o ato intencional de tirar a própria vida. E apesar de ser uma das principais causas de morte no mundo e apresentar números assustadores, ainda é um tabu e uma fonte de um dos grandes estigmas da humanidade. Sabe qual é a notícia boa? Ele pode ser evitado em mais de 90% dos casos. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar como você pode ajudar. O Dia Mundial de Prevenção do Suicídio foi lançado em Estocolmo, na Suécia, em 10 de setembro de 2003, e foi uma iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, a AASP, daqui para frente IASP, e da Organização Mundial da Saúde, a OMS. É um dia para se chamar atenção para o problema em todo o mundo de forma coordenada, com debates abertos, mas também com proposições. Aqui no Brasil também existe o Setembro Amarelo, que possivelmente vocês já ouviram falar, que amplia a campanha de prevenção do suicídio para todo o mês de setembro. Suicídios são evitáveis. Os dados são fundamentais para a gente entender com o que está lidando. No blog Queria Ser Psicóloga, mas sou paciente, você encontra mais informações e os links das fontes estão na descrição desse vídeo também. É muito importante dizer que a quase totalidade dos casos está relacionada a doenças mentais. O transtorno bipolar, a esquizofrenia e a depressão são as principais doenças que matam por suicídio. Por isso, tratar as doenças mentais é decisivo para prevenir o suicídio. Em 2019, quando a gente tem os últimos dados consolidados, mais de 700 mil pessoas tiraram a própria vida em todo o mundo. Mas o número de tentativas é 20 vezes maior. E você sabia que 1 em cada 100 mortes é causada por suicídio? Morrem mais pessoas por suicídio do que por HIV, malária, câncer de mama ou em decorrência de guerra e homicídio. Mais da metade de todas as mortes por suicídio acontecem antes dos 50 anos. E para vocês terem uma ideia, entre os jovens de 15 a 29 anos é a 4ª causa de morte e fica atrás apenas de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Com relação ao gênero, a taxa global de suicídio entre os homens é mais que o dobro do que entre as mulheres. Mas são as mulheres que concentram o maior número das tentativas de tirar a própria vida. Isso é o que a gente chama de paradoxo de gênero. A pandemia aumentou os fatores de risco para suicídio e ainda que a gente não tenha dados consolidados, há vários estudos que apontam o aumento dos fatores de risco e isso é bem evidente, né? Desemprego, crise econômica, trauma, abuso, transtornos mentais, falta de acesso à saúde, são só alguns deles, né? Quase sempre a pessoa emite sinais antes de tentar. O suicídio é um pedido de socorro, é uma tentativa de acabar com uma dor insuportável, um sofrimento insuportável. Existem alguns comportamentos que servem de alerta. O principal é a própria tentativa de suicídio. É uma ideia preconceituosa e nociva dizer que quem quer se matar, se mata, não tenta. Um outro pensamento preconceituoso e muito perigoso pela negligência é fulano só quer chamar atenção. Se quisesse se matar, se matava. Não tem como saber, em primeiro lugar. Mas vamos supor que seja. Vamos supor que esteja querendo chamar atenção. Você já parou para pensar em quão adoecida e quantos sofrimentos a pessoa está passando que ela tem que chamar atenção dessa forma extrema? Ela está precisando de ajuda também. Normalmente, quem quer tirar a própria vida deixa pistas. Comportamento autodestrutivo, automutilação, autoestima muito baixa, falta de vitalidade, um senso autocrítico muito elevado, falta de esperança, entre tantas outras coisas. Então é comum que diga frases do tipo: o mundo estaria melhor sem mim, eu não sirvo pra nada, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu sempre estrago tudo, eu sou um estorvo, não queria incomodar você. Um alerta bem grande também é quando a pessoa começa a se desfazer de bens ou de objetos pessoais e mandar mensagens que sugerem despedida para os amigos. É bom prestar atenção nisso. Nem sempre é fácil perceber, tá? Então, se uma pessoa próxima de você tirar a própria vida, não se culpe de jeito nenhum. E não alimente pensamentos do tipo: como eu não percebi, ou se eu tivesse feito tal coisa. Não é culpa sua.
Ofereça a sua escuta, é a melhor ajuda, o acolhimento. Você não precisa se preocupar com o que vai falar, talvez você nem precise falar, talvez o outro só precise ser ouvido, apenas acolha, não julgue, não critique, não diga para a pessoa se animar, ela não tem controle sobre isso, sabe? Não é falta de vontade da parte dela, seja empático, se interesse pelo que ela tem a dizer, pergunte o que você pode fazer por ela. E lembre-se, não existe uma régua para medir a dor. Não faça comparações do tipo, fulano tá passando por algo muito pior que você. Não existe isso. Mostre que essa pessoa não está só, que ela pode contar com você. Agora, se a pessoa verbalizar com todas as letras que ela quer tirar a própria vida, busque ajuda e não a deixe sozinha de jeito nenhum. Mantenha medicamentos, objetos cortantes, armas, qualquer coisa que possa servir para ela executar o plano longe dela, fora do alcance. Se necessário, se ela concordar, leve a um pronto-socorro psiquiátrico ou uma emergência de um hospital geral. Se a situação estiver fora de controle e você não souber o que fazer, ligue para o 192. Pense no que você faria se alguém estivesse infartando na sua frente. Essa também é uma situação que envolve risco de morte. Na dúvida, pergunte, de forma direta mesmo. Você está tentando se matar? E em todos os casos, oriente a buscar ajuda profissional. Em cada suicídio, 6 a 10 pessoas são afetadas de forma direta, desde os familiares mais próximos até os profissionais que atendem a ocorrência. O luto dos sobreviventes é muito complexo e pouco estudado. O que se sabe é que uma combinação de sofrimento, abandono, vergonha, preconceito, negação e até raiva mesmo, leva muitas vezes que eles se silenciem sobre o assunto. Esse caminho ele pode até parecer fácil a princípio, mas ele prolonga a dor e ele é muito perigoso. Então, o acompanhamento aos sobreviventes, depois que o suicídio ocorre, ele é muito importante para que se entenda a perda e elabore o luto e poder, assim, seguir em frente. Isso é um problema de saúde pública e um problema social muito grande. E a gente vive numa sociedade que nos adoece e nos abandona em seguida. Crise, desemprego, violência, pandemia, machismo, racismo, LGBTfobia, xenofobia, falta de acesso à cultura, ao lazer, à educação, à saúde, são fortes fatores de risco. Combater o preconceito também é decisivo. O transtorno bipolar, por exemplo, que é uma doença altamente estigmatizada, é a doença que mais causa suicídio. A depressão, que é uma doença pouco aceita socialmente, é a doença mais incapacitante no mundo e está estreitamente ligada às condições de trabalho. Não tem como dissociar. E muitas vezes os pacientes têm medo ou vergonha de pedir ajuda, de conversar sobre, porque sabem que vão ter um julgamento muito severo da sociedade. O preconceito ele só se cria onde tem ignorância. Então, é preciso que exista um debate aberto na sociedade sobre a doença mental, e em particular nas camadas mais pobres, que são as mais afetadas e têm menos acesso a tratamento. E agora eu vou pedir licença para falar diretamente com os meus pares. Você que não me conhece pode estar aí se perguntando, tá, mas quem é essa daí para falar essas coisas? Prazer, eu sou a Lu Cândido, portadora de transtorno bipolar e potencialmente suicida. Entre muitas outras coisas que eu também sou. Eu sei o que você está sentindo e eu também sei que só a gente sabe. De verdade. E às vezes eu alterno entre o vazio absoluto e a dor insuportável. E aí eu penso, não faz o menor sentido levantar, escovar os dentes, comer, trabalhar, tomar banho, dormir, só para começar tudo de novo no dia seguinte, num loop infernal. E pra quê? Um pouco antes de morrer, a Marilyn Monroe escreveu no diário dela 2 frases. Às vezes eu me pergunto para que serve a noite. Tudo parece um dia longo e horrível. Eu me sinto assim, né? Nesses dias difíceis. E aí eu penso, caramba, por que eu tô aqui? Por que eu ainda insisto? O que é isso? É teimosia? Masoquismo? E aqui eu preciso contar uma coisa para você entender. A minha última tentativa de autoextermínio foi há 10 anos.
Alguma coisa muito peculiar aconteceu, sorte mesmo, e eu voltei. E foi nessa volta que eu comecei a perceber pela primeira vez a linha que existia entre estes episódios e a normalidade. Havia alguma coisa ali que podia ser recuperada. E logo depois eu encontrei, finalmente, uma psicóloga com quem eu me acertei e com quem eu tô até hoje. E eu comecei a estudar o transtorno bipolar, depois eu ampliei para saúde mental. Dentro dessas coisas, tentei entender o que é de fato o suicídio para nós. E fui amadurecendo a partir disso e de um trabalho de equipe no consultório com a psicóloga, também com a psiquiatra e na farmácia, evidentemente. E comecei a escrever, a registrar meus sentimentos, depois publicamente, né, como eu queria ser psicóloga, mas sou paciente. E quando as coisas ficam insuportáveis e eu sinto vontade de morrer, eu volto no tempo, lá nos meus diários. E lá tem uma Luciana que sente muita dor. E tem a Luciana que levantou e ficou um pouco mais forte em cada vez. E aí eu penso, aguenta mais um pouquinho que vai dar bom, uma hora vai. Só que eu também não esqueço nunca quem eu sou. O fator de risco vai estar sempre comigo. Não depende de mim mudar isso. Não dá pra mudar. Eu entendo e aceito. Às vezes eu tenho raiva, muita raiva, mas eu entendo e aceito para conseguir controlar o máximo possível, até onde eu consigo. Nunca vai ser 100%. Se eu soubesse a cura, eu estaria ganhando dinheiro agora. Quando uma crise vem, eu me vejo como se estivesse agarrada a um poste, no meio de um tornado, tentando não ser levada pelo vento desesperadamente. E aí eu penso, aguenta mais um pouco. Mas na maior parte do tempo eu tenho uma vida normal, dentro do que pode se chamar de normal. Graças ao meu tratamento, que eu faço bem direitinho, claro. Remédio, terapia, basicamente, atividade física e grupo de apoio. E apesar de ainda ter crise, elas nem se comparam com o que eu tinha antes ou com o que eu teria sem um tratamento adequado. Mas, e sem ter essa percepção também, né? Eu não tô contando tudo isso pra servir de modelo pra ninguém. Eu não sou um case de sucesso, tô muito longe disso. Sabe-se lá quantas crises eu ainda posso ter ao longo da vida e vou ter ideações suicidas. Eu preciso ter consciência disso, porque eu não vou me surpreender quando acontecer. Não vou ser pega de surpresa. Eu acho que eu tô só devolvendo um pouco do que eu recebi. Ao compartilhar histórias com outras pessoas em situações semelhantes, principalmente nos grupos de apoio, isso realmente mudou minha perspectiva, foi muito importante. Então, o que eu posso dizer é, você não está sozinha ou sozinho, isso passa. Converse com alguém que te escute sem julgamento, escreva, busque ajuda profissional. Se você já tentou tirar a vida uma vez, não espere a segunda. Mas se você só tem ideias, não espere a primeira. Peça ajuda. Veja os canais de apoio na descrição do vídeo. Isso passa. Passou comigo, pode passar com você. Gostou desse vídeo? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações e não esquece de compartilhar esse vídeo. A gente pode ampliar essa rede e dar outro rumo para a vida de pessoas que acham que estão por aí sozinhas. Ligue 188, Centro de Valorização da Vida, CVV. Ligue a qualquer hora sob total sigilo por telefone ou e-mail e chat. Acesse www.queriaserpsicologa.com.br. Siga o Queria Ser Psicóloga, mas sou paciente nas redes. Tem uma história para contar? Manda e-mail pra gente.